Salve, salve, família vascaína, Vascão classificado e vamos para mais um conteúdo diário de Vasco aqui no nosso canal. Hoje, quarta-feira, 28 de maio de 2025, a gente vai falar bastante da vitória do Vasco contra o Melgar. Vamos trazer palavras de Fernando Diniz, falando sobre a evolução do time e sobre o menino Rayhan, que já está na mira dos turcos. A gente vai trazer a informação e atualizar o aproveitamento do Diniz, a artilharia do Vasco no ano. Vocês já estão acostumados aqui, é muita informação todo dia em 2 horários, então me ajuda aí, dá uma força, deixa o likezão, se inscreve no canal se gostar do nosso conteúdo. Vem comigo falar de Vasco! Olha aí. Tá aí, meus amigos, fim da fase de grupos da Copa Sul-Americana e no grupo G, Lanús e Vasco estão classificados. O Lanús direto para as oitavas de final, o Vasco para um play-off contra um terceiro colocado da Libertadores, que ainda não sabemos, na quinta-feira deve decidir tudo. Um play-off que aí sim, quem avançar chega nas oitavas de final da competição. Ontem tivemos Vasco 3, Melgar 0 e no mesmo horário na Argentina, Lanús 2 e Puerto Cabello também 2. O Melgar acaba ficando ali na terceira posição, o Puerto Cabello, o último colocado deste grupo G. Fizemos a obrigação, né, família? Estamos classificados para a próxima fase. Vamos ouvir o técnico Fernando Diniz primeiro falando da evolução do time, segundo ele. Vamos lá. Não, o time está melhorando. Inclusive, quando você pega numa foto macro, eu acho que está melhorando. O jogo do Fluminense, o futebol como a vida, ele não é uma coisa linear. O time não vai fazer isso assim. O time vai fazer isso, vai cair um pouquinho, vai melhorar. O importante é, no longo do tempo, o time sair daqui e subir. Então, eu acho que contra o Fortaleza até agora foi meio que o ponto máximo do time. Aí contra o Operário baixou um pouco. Contra o Fluminense, principalmente no segundo tempo, baixou mais um pouquinho e hoje subiu. Então, assim, a gente está andando para frente. E o time, a tendência, eu sou muito otimista em relação ao futuro do time. E rapidinho, vamos aqui dar uma olhada. Deixa eu já deixar na ponto de bala aqui. 15h30 tá aí, mas antes... Vamos dar uma olhadinha aqui nessa reportagem do GE do Rafael Zarco, dizendo: Vasco recebe consulta da Turquia por Rayhan, mas só conversa com proposta próxima de 100 milhões. O Besiktas envia sondagem pelo atacante, ainda distante dos valores pretendidos pelos vascaínos. Então tá aí, o Vasco já não é de hoje, já tivemos outras consultas pelo Rayhan, e o Vasco está correto, não dá para você continuar vendendo as nossas joias a preço de banana. O Vasco aceita sentar para conversar, mas já coloca aí um limite mínimo de 100 milhões de reais. Deve dar algo em torno aí de 18, quase 20 milhões de euros. Deve ser o que o Vasco quer pelo jogador, que até hoje é a nossa maior venda, né? O Paulinho saiu para o Bayer Leverkusen por 20 milhões de euros. Na época, o euro estava desvalorizado assim, em relação ao real, então não valeu tanto dinheiro, foi uns 80 milhões. O Vasco buscando aí quebrar esse recorde. E sobre isso, o Fernando Diniz respondeu sobre uma possível saída do Rayhan agora no meio do ano. Gostaria de perguntar o seguinte: você chama muito por ele em campo, a gente fica observando muito. Você está preparado de perder o Rayhan na próxima janela? O Rayhan, comigo aqui, pelo menos daquilo que eu faço, ele é imperdível na próxima janela. Para mim, o vender o Rayhan agora é vender ele por um valor muito menor do que ele vai valer. E ele vai ser muito importante. Você não contrata o Rayhan. Esse é um que claramente, para mim, estava jogando muito abaixo daquilo que ele pode render. Esse Rayhan, isso para mim é só um início. Do que eu sinto e da conexão que eu tive com ele muito rápido, o Rayhan vai ser um jogador que vai deixar muita saudade no Vasco quando ele sair daqui, mas não é agora. Eu acho que ele não deve sair, não pode sair. Eu acho que a gente tem que arrumar outras alternativas. Eu já falei com o pessoal, porque ele é um jogador meio que insubstituível. Poucos times têm um Rayhan. Esse Rayhan que eu imagino que vocês estão começando a ver diferente agora. Aquele outro Rayhan, ele jogava
muito abaixo daquilo que ele poderia. Ele é um jogador que eu conto muito aqui, faz parte muito daquilo que eu projeto para o Vasco no futuro próximo. Tá aí, moleque. Sai daí, mulher. Sai daí. Tá aí, moleque. Fernando Diniz, né, elogiando, rasgando elogios pro menino Rayan. E já deixou o recado, né? Não quer que vende o jogador. Já comunicou a diretoria. Mas é aquilo, né, Diniz? Se chegar a grana forte, meu amigo, não tem como segurar. Infelizmente, o Vasco tem as contas para pagar. Enfim, tá aí o Ramon Dias processando o Vasco para ganhar 30 milhões de reais, ele e o Emiliano. Tem o transfer ban do Adson que caiu, isso é importante. A dívida não deixa de existir, tá? A gente vai ter que pagar o Nantes em algum momento. Mas o transfer ban, até aproveitando aqui, trazendo essa informação, caiu. O Vasco pode voltar a contratar na janela. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque o Vasco contratando não vai muito bem. Mas brincadeiras à parte, o time precisa se reforçar e estamos liberados aí para a contratação. E deixando claro, Fernando Diniz não quer deixar o Rayan sair. O aproveitamento agora do Diniz em 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 8 gols marcados, 4 gols sofridos, o aproveitamento subiu para 46%. Aquilo que eu já falei, agora qualquer derrota, empate ou vitória, o aproveitamento muda muito, não é hora de ficar olhando isso aqui, a gente traz mais como informação. O importante é ver como o time está jogando. E eu espero ver mais jogos com o Vasco do Diniz, próximo ao que jogou contra o Fortaleza e próximo ao que jogou no primeiro tempo contra o Melgar. Na artilharia do Vasco temos 3 novidades, né? 3 jogadores marcaram, Verratti agora tem 18 gols e ainda estamos no mês de maio. O que será essa temporada do Verratti? Já é uma temporada muito boa, mas ela pode ser, assim, excelente. O Rayan empata com o Felipe Coutinho, agora com 5 gols marcados, é o vice-artilheiro do Vasco na temporada, junto com o Felipe, e o Paulo Henrique sobe um degrau, chega ao seu 3º gol marcado em 2025 e assume ali, isoladamente, né, a 5ª posição. 1, 2, 3, 4, a 5ª posição para o Paulo Henrique. E eu vou trazer aqui a informação do André Garoni falando do Verratti, ó. Verratti já é o maior artilheiro do Vasco na história da Sul-Americana. São 4 gols em apenas 6 jogos. O Pirata empatou no topo do ranking com o Bernardo, que também havia marcado 4 vezes, porém em 8 partidas disputadas em 2011. Verratti deixou para trás Leandro Amaral e Alexandro, ambos com 3 bolas na rede. O Pirata segue fazendo história com a camisa do Vasco. Falta um título, né, família? Pra gente cravar que o Pirata é ídolo, faltava um título. Quem sabe, né? Vamos sonhar. Bom, meus amigos, fizemos a nossa obrigação e fica a dúvida. Qual é o Vasco do Fernando Diniz? É o Vasco que jogou contra o Fortaleza e amassou? É o Vasco que construiu um placar com tranquilidade no primeiro tempo contra o Melgar? Ou é o Vasco que sofreu para vencer o Operário? Ou é o Vasco que fez um segundo tempo horroroso contra o Fluminense? A gente espera ver um Vasco mais próximo desse jogo de ontem, mais próximo do Fortaleza nas rodadas seguintes. E mandar aqui um abraço pro meu amigo Ítalo Levi, que está completando 5 aninhos hoje. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Parabéns, Ítalo! O maior presente o Vascão te deu ontem, uma vitória de 3-0 e a classificação. E tamo junto. Quem quiser mais conteúdo de Vasco, é só clicar no card que tá passando e conferir a nossa live pós-jogo com as notas para as atuações dos jogadores. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Valeu, Vasco, tamo junto e até lá.